E aí galera, vamos lá? Sou o professor Ricardo, professor do Foco Concurso, e eu coloquei essa questão hoje nas redes sociais para nós vermos como é que se resolve ela de uma maneira bem simples, bem tranquila, né? Eu já trabalho há algum tempo com concursos, seja ele civil ou militar, e também já participei da fiscalização de concursos, inclusive concurso da ESA, né? Quando eu estudava na URGS em vestibulares, que a URGS promovia, fazia, né, os seus vestibulares, e sempre vi as pessoas que não conseguem terminar a prova, certo? Sempre vai ter, e é muita gente que não consegue terminar a prova no tempo determinado pela banca. Isso por N motivos, né? Nervosismo, falta de conhecimento da banca, não saber a questão, certo? Sempre vai ter não conseguir dosar o seu tempo, né? Sempre vai ter esses problemas de você não terminar a prova. Então sempre busco nas minhas aulas, nos meus cursos que eu ministro, identificar pontos de questões que facilitem a vida do concurseiro, né? Daquele que vai fazer a prova, quando cair determinada questão, ele já tenha visto essa questão e já tenha em mente uma maneira prática de resolver essa questão. No caso, essa questão que eu botei hoje, ela tem uma maneira bem simples de você resolver. Essa, propriamente dito, você consegue fazer de cabeça, depois que eu te disser o modo como você tem que fazer essa questão, certo? Vamos ver como é que a gente faz. Eu vou fazer ela, primeiro vou mostrar o modo tradicional que é feito, certo? Mas é o modo que a gente não vai fazer, certo? E depois eu vou mostrar como que a gente faz a questão. Essa questão caiu na SPSEC, se eu não me engano, 2012, certo? E diz lá, em uma progressão aritmética, a soma Sn de seus n primeiros termos é dada pela expressão. Então, ele dá aqui uma expressão, Sn é 5n ao quadrado menos 12n, com n pertencente ao subconjunto dos naturais asterisco, e ele quer a razão da progressão, certo? Então, o que ele quer? Ele está me dando o termo geral de uma soma, de uma PA. Então, eu posso... O que é a soma dos termos de uma PA? O próprio nome já está dizendo. Eu estou somando os termos. Se a PA tem 3 termos, a soma dos termos vai ser o quê? A1, A2 e A3. Se ela tiver 2 termos, ela vai ser o quê? A soma de A1 com A2. Se ela tiver um termo, vai ser a soma de um termo, vai ser o próprio A1. Então, o que ele quer? Como que tradicionalmente se resolve essa questão? N é igual a 1. Ou seja, eu vou dizer que N é igual a 1. Essa PA só é formada por um único termo. E esse único termo é A1 que vai ser igual ao S1. Certo? Porque a soma dos termos de uma PA que tem um termo é o próprio termo. É o próprio A1. Então, Sn é o quê? 5. N, em vez de N eu vou escrever 1. 1 ao quadrado menos 12 vezes 1. S1 é igual ao quê? 5 vezes 1 ao quadrado é 1, menos 12 vezes 1 é 12. S1 é 5 menos 12, S1 menos 7. Se a soma de um termo é menos 7, isso quer dizer que o A1 vale quanto? Menos 7. Certo? S1 é igual a A1, certo? Porque se tem um único termo, a soma dos termos é o próprio A1, certo? Então, vamos para o segundo termo agora. Vamos fazer que n seja igual a 2. Então, S2 é 5
vezes 2 ao quadrado, em vez de n eu vou escrever 2 agora, menos 12 vezes 2. S2 é 5 vezes 2 ao quadrado, 4. 12 vezes 2, 24. S2 é 20 menos 24. S2 é igual a menos 4. Agora, S2 é igual a menos 4, né? E S2 é o quê? Não é a soma de A1 mais A2? Essa PA tem dois termos. Então, S2 é o quê? A soma de um A1 com um A2. Então, eu vou escrever aqui. S2 é o quê? É a soma do A1 com o A2. Mas o que é S2? Menos 4. E o que é o A1? Menos 7. Mais A2. Menos 4, menos 7 passa para cá. O A2 é igual a 3. Pronto, determinei o meu A2. É 3. O A1 menos 7, o A2, 3. Para me fazer a razão, agora, a razão é o quê? É o A2 menos o A1. A razão é o quê? O A2, que é 3, menos o quê? O A1, que é menos 7. Então, a razão é 3, menos com menos dá mais, 7. A razão é igual a 10. Pronto, determinei a razão, resolvi o meu problema. Razão é igual a 10. Pronto, resolvi a minha questão. Letra D, levei um certo tempo para fazer a questão, certo? Mas consegui resolver. Mas eu posso levar muito menos tempo ainda resolvendo essa questão. Vamos ver como? Eu vou fazer agora uma regra geral e a partir dessa regra geral eu vou tirar o bizu da tua prova. Certo? Vamos fazer pela regra geral. A lei de formação da soma dos termos de uma PA é essa aqui. Sn é AN ao quadrado mais BN. O que eu falei? N igual a 1. O que eu vou fazer? N igual a 1 vai ser o quê? S1 vai ser o quê? A, 1 ao quadrado, mais B vezes 1. S1 vai ser o quê? 1 ao quadrado, 1, 1 vezes A, A. B ao quadrado, B vezes 1 vai dar B. Então, S1 é A mais B. Certo? O que eu falei que é o S1? O S1 não é igual ao A1? Então, o A1 é A mais B. Certo? Vamos ver agora para N igual a 2. N igual a 2, S2 é o quê? A, 2 ao quadrado, mais B vezes 2. S2 é o quê? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes A, 4A. Mais 2B. Mas o que eu falei? S2 não é o A1 mais o A2? Então, em vez de escrever S2, A1 mais A2 é igual a 4A mais 2B. Mas o que é o A1? Não é A mais B? Então, A mais B mais A2 é igual a 4A mais 2B. A2 é o quê? 4A. O A que está aqui positivo passa para cá negativo. 4A menos A, 3A. E o B? 2B está aqui positivo, passa para lá negativo. 2B menos B é igual a B. Então, esse aqui é o A2. E agora, já tenho o A1, o A2, posso determinar a razão. A razão é o quê? É o A2 menos o A1. A razão é o quê? O A2. Quanto equivale ao A2? 3A mais B. Quanto equivale ao A1? A menos B. Menos A mais B. Então, a razão é 3A mais B menos A menos B.
esse B corta com esse B, a razão é 2A. Pronto. Cheguei no grande macete dessa questão. Você não precisa entender isso aqui, se você não acompanhou, isso aqui não vai te trazer benefício ou malefício nenhum. O importante é isso aqui e isso aqui, certo? Se você sabe isso aqui e isso aqui, você resolve qualquer tipo de questão dessa aqui. Ó, a regra que ele deu é essa aqui, 5n ao quadrado menos 12n. A regra geral, que eu marquei aqui, chamei de A, n ao quadrado mais bn. O que é o A? É o termo que acompanha o n quadrático. E o que é B? É o termo que acompanha o n. Então, ele quer determinar, ele me deu essa razão, a razão da progressão. A razão eu sei que é 2 vezes A. Quanto é que é A? 5. A não acompanha o n ao quadrado? 5. 5 vezes 2, 10. Pronto, acabou. De cabeça eu faço essa questão. Se eu sei que a razão é 2 vezes o A, quando ele me dá uma lei de formação desse tipo, n ao quadrado com n, né, ou mais ou menos, né? A lei de formação é essa aqui ele deu. Então, se a razão eu sei que é o dobro de A, 5n ao quadrado menos 12n, o A está aqui, 5. 5 vezes 2, 10, pronto, acabou. Não nem escrevo nada na prova. Se ele, em vez de me pedir a razão, me pediu o primeiro termo. Qual o primeiro termo? Eu tenho que saber que A1 é a soma dos dois. 5 menos 12 menos 7. A1 é menos 7. Não foi o que nós achamos? Volta aí no vídeo, que tu vai ver que nós achamos o A1 menos 7. Certo? Então, para me calcular qualquer termo de uma PA, eu só preciso saber do A1 e da razão. Então, se eu sei que ele me deu uma lei de formação, eu sei que o A1 é A mais B e sei que a razão é 2A, eu consigo resolver qualquer situação que ele me dê. Por exemplo, ele me dá lá, ele diz lá na prova que ele quer a lei de formação 3n ao quadrado mais 6n. Aí ele me pede lá, pede qualquer coisa. Eu quero calcular o A1. Quanto é que é o A1? O A1 não é A mais B? 3 mais 6, 9. Ele quer saber a razão. Quanto é que é a razão? A razão não é 2A? 3 vezes 2, 6. Ele quer o A32. Ora, o A32 é o quê? O A1 mais 31 vezes a razão. Né? Eu falei, se eu tenho o A1 e a razão, eu consigo determinar qualquer termo da PA. Certo? Então ele quer o A32. O A32 é o quê? O A1, quanto é que vale o A1? Né? A mais B? 3 mais 6, 9. Mais 31 vezes a razão. A razão não é 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. O A32 é o quê? 9 mais 6, 18, 1, 8, 6, menos 9, 1, 9, 5. Pronto. Determinei o 32º termo da razão, da progressão. Então, quando cair esse tipo de questão, que ele te dá a soma, e a soma ele te dá uma lei de formação, eu só preciso saber que o A1 é a soma de A mais B, A mais B, e a razão é 2 vezes A. Se ele me der isso, eu consigo determinar tanto o A1 quanto a razão e qualquer termo que ele queira da PA. Certo? Então, mostrei para vocês uma maneira tradicional de fazer, e aqui eu fiz uma demonstração de como eu chego nesse bizu, certo? Nesse voodoo aqui. Então, toda vez ele me deu, se ele tivesse pedido o A1 nessa questão, quanto seria o A1? O A1 é A mais B? 5 menos 12, menos 7. Como ele pediu a razão é 2 vezes o A, 5 vezes 2, 10. Então aqui é só a demonstração de como eu mostro que o A1 é a soma dos dois, A e B, e a razão é 2 vezes A. Certo?
Então, se cair esse tipo de questão, você não precisa fazer conta, é só vir direto para essas situações, certo? Então, na sexta-feira agora começa o nosso curso de matemática em questões para ESA, onde tanto eu quanto o professor Hermes vamos ensinar, mostrar para vocês várias formas de você fazer as questões típicas da prova da ESA de maneira mais rápida, fluir, você gastar seu tempo em resolvendo, fazendo sua redação, fazendo seu a prova de português, outra matemática, você não vai perder tempo, você vai fazer as questões o mais simples possível. Então, lá no nosso site, no Foco Concursos.elore.com.br, vai estar aí também o link da descrição. Você pode fazer a inscrição já a partir de hoje. Na sexta-feira, dia 13, começa o curso, certo? E lá nós vamos mostrar várias questões que você, não só os macetes das questões, mas vamos resolver várias questões de prova para você gabaritar a prova de matemática. Aproveita lá, o preço está promocional lá e vai ficar até a sexta-feira esse preço aí na promoção. Então dê uma olhada lá, confere que você vai se dar bem lá na prova. Até a próxima então.